Durante a gestão de Alexandre Ramagem, na Agência Brasileira de Inteligência, também conhecida como ABIN, o setor responsável pelo monitoramento de ameaças extremistas passou por um processo sistemático de esvaziamento, segundo documentos e testemunhos de servidores com acesso direto à rotina da agência. Quem diria, hein? Vamos perguntar mais sobre essa história para o Pedro Zambarda, agora no Plantão 90 Horas. Bora lá! Aí é que o Ramagem impediu a investigação de grupos extremistas? Nossa, eu estou chocada, em polvo rosa. Ele estava muito ocupado com a Mônica Bergamo, com o Leandro Demore, com a lista que a gente estava conversando com a Sofia antes de abrir o corte, revelou uma fração, e que eu e a Ana Lesnovski estamos decepcionados por ninguém do Meteoro estar na lista. Aguardamos a segunda leva. Governo Lula... Eu fiz muito pra estar nessa lista, muito. Eu trabalhei pra estar nessa lista, eu mereci. Eu mereci. Enquanto a gente tá rindo, né, gente? Mas assim, é triste. A gente tinha milicianos digitais atacando a imprensa diariamente e a principal agência de inteligência estava esvaziando o órgão que tocava isso, que deveria fiscalizar essa turma. Quem revela essa informação, doutora Ana, é o Kleber Lourenço, que é um repórter que eu gosto muito, tá hoje lá no ICL Notícias, foi da Fórum, e ele traz essa informação aqui pra gente. A BIM no governo Bolsonaro esvaziou área que monitora extremismo, afirmam os servidores. Vamos ver essa reportagem aqui, muito importante. Relatórios sobre ameaças de grupos extremistas foram arquivados e servidores removidos ou isolados na gestão Ramagem. Que coisa surpreendente, né, doutora Ana? Justamente as pessoas que defendem a liberdade de expressão, que querem que as pessoas se manifestem, vão lá e tiram a monitoria de quem estava atacando o campo que eles não gostam. Que eles estavam favorecendo tudo, né? Durante a gestão... Pimenta nos outros, né? Pimenta nos outros, é. Por isso que eu falo assim, de tudo que o Olavo de Carvalho falou, uma coisa ele falou é verdade. A esquerda instrumentaliza as universidades. A gente devia ter instrumentalizado mesmo. A gente errou. Tinha que botar Marx no banheiro. Durante a gestão Alexandre Ramagem na Agência Brasileira de Inteligência, o setor responsável pelo monitoramento de ameaças extremistas passou por um processo sistemático de esvaziamento, segundo documentos e testemunhos de servidores com acesso direto à rotina da agência. Tem uma matéria do Intercept que fala sobre servidores ABIN e o Kleber ele tem bons contatos do governo. Além da censura a relatórios, o Ramagem trocou a chefia do departamento e a coordenação geral da área, porque ambos não aceitavam executar certas demandas. Segundo os servidores, a temática não contava com apoio do Departamento de Operações, que se limitava a registrar manifestações públicas, especialmente as organizadas por apoiadores de Bolsonaro. O trabalho consistia basicamente em reportes sobre os incidentes em tempo real e ações de segurança em motocicletas, incluindo gastos com a compra das motos. Um dos casos mais graves envolve um relatório sobre um grupo conhecido como Boinas Vermelhas, formados por reservistas do Exército, com discurso armamentista e atuação violenta nas manifestações que começaram na noite de 6 de setembro de 2021 e se estenderam nos dias 7, lembra, gente? 7 de setembro de 21. Segundo a Polícia Federal, o Bolsonaro já estava tentando dar golpe aí, tá? Então teve manifestação dia 6, 7 e 8. A direção da ABIN vetou do documento por sucessivas exigências de alteração de texto e pela ausência de encaminhamento para sua difusão. O primeiro relatório foi liberado apenas entre agosto e setembro de 2022, após a substituição da direção, e foi enviado à Polícia Federal e aos órgãos militares. Em dezembro daquele ano, a direção da ABIN foi pressionada por representantes dos departamentos envolvidos na posse presidencial a tratar dos acampamentos em frente aos QGs do Exército como ações de extremismo violento, especialmente após o ataque à sede da Polícia Federal. Até então, a orientação da cúpula era tratar manifestantes como pacíficos. Doutora Ana, deixa eu fazer uma linha do tempo, tá? Da onde vem o Alexandre Ramagem? Alguém lembra? Não. Naquele episódio de Juiz de Fora, em que o Bolsonaro toma uma facada, tá, esquerda? Para de falar que ele não foi faqueado, ele tomou uma facada. Quem fez a segurança do Bolsonaro era a galera do Ramagem. O Ramagem vai pra ABIN e a ABIN para de funcionar. E olha como casam os prazos. O Bolsonaro estava pensando em questionar as eleições desde 21.
O cara que operacionalizou isso, por isso que é absurdo aquilo que o Congresso tá tentando emplacar, de querer dar uma anistia pro Ramagem na Câmara. Ele não tem que ser anistiado de coisa nenhuma. Porque os caras estão continuando fazendo isso agora, tá, gente? Eles só perderam o poder da BIM. Mas eles continuam fazendo isso. Eles relativizaram os acampamentos golpistas nas frentes dos QGs, relativizaram o ataque à Polícia Federal em Brasília e a arruaça que os caras fizeram, relativizaram o 8 de janeiro. Eu digo mais, tá? Tem gente ainda dentro do governo que relativizou aquele cara que se explodiu em Brasília. E isso continua, gente. Então, assim, é um órgão de inteligência criado para prejudicar o Brasil. É uma desinteligência coletiva. É o gabinete do ódio pago com dinheiro público. É disso que a gente tá falando. E aí, quando a gente retoma um pouco as espionagens que ocorreram da BIM, olha só, vamos recuperar uma matéria da Agência Brasil. Não é nem veículo com viés, visão editorial, tá, gente? Agência do governo. A BIM espionou autoridades do judiciário, do legislativo e dos jornalistas. Doutora Ana, por que esses caras foram espionar a Mônica Bergamo? Ó, deixa eu pegar aqui os nomes da galera. Ó. Até o momento identificou-se que as seguintes pessoas foram monitoradas do judiciário. Os ministros Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tá em todas, né? Aliás, é fenômeno. Dias Toffolo, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Do Legislativo, o atual presidente da Câmara na época era o Arthur Lira, além dos deputados Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Kim Kataguiri e Joyce Hasselmann. E os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Vou pegar todos esses nomes e vou citar um. Por que o Rodrigo Maia e a Joyce foram monitorados? Porque eles estavam dedurando o gabinete do ódio do Carluxo. Do Executivo, o ex-governador de São Paulo, João Dória, que comprou vacina, ao contrário do presidente da República, que destampou a crise dos governadores e do presidente. Servidores do IBAMA, que estavam tentando impedir as queimadas. Auditores da Receita Federal, que acharam as roubalheiras da família Bolsonaro todas. E jornalistas Mônica Bergamo, Vera Magalhães, pra vocês verem que não é só a esquerda, viu, gente? Verinha de direita lá. Luísa Alves Bandeira e Pedro César Batista. O monitoramento foi realizado por meio de uma invasão de aparelhos e computadores, além de uma infraestrutura de telefonia. Para isso foi utilizada a ferramenta First Mile, desenvolvida por uma empresa israelense no interesse do lobby sionista, capaz de monitorar os dispositivos móveis sem a necessidade de interferência ou a ciência das operadoras de telefonia e sem a necessária autorização judicial. E isso tudo foi possível porque tinha uma ABIN. Então, gente, é isso aqui. Dos nomes que são citados nas matérias, o Demore não é citado, mas ele lembrou como é que o Oswaldo Eustáquio e os bolsonaristas tinham as informações dele sem ele ter ciência, quando forjaram aqueles prints naquela época da Vaza Jato. Então, gente, assim, os caras iam dar um golpe militar e eles tinha muita gente rastreada pra tirar do caminho, tá? É muito triste o que aconteceu nesses 4 anos. É muito triste. É uma violação, é uma violência em níveis. A gente ainda vai descobrir mais coisa, tá, gente? Não parou aí. Isso aí é uma fração da informação. Não, inclusive, o legado do governo Bolsonaro para o país é uma questão seríssima com relação à espionagem e à inteligência no país. Eles realmente causaram um dano muito grande, né, para qualquer prática, né, de inteligência no país. E não, isso não é uma metáfora, não é um jeito de dizer que eles são burros. Eles realmente causaram um problema muito sério na área de inteligência. Para começar, né, com a espionagem, então, com a arapongagem pura e simples, assim, né, possibilitada aí com esses acordos carésimos, né, com softwares israelenses, né, com First Mile, enfim. E o que para mim é uma novidade nesse momento é que não foi só a espionagem dos inimigos, mas também
a inação em relação a problemas muito sérios, né? A ação de grupos que poderiam causar e causam, né, cotidianamente muitos problemas para o país também. E essa é a expressão da liberdade de expressão, né, ou enfim, da justiça da extrema-direita, né? A mim, aos meus amigos, todas as benesses, aos meus inimigos, né? O inferno. Para além, o inferno, eu ia dizer a força da lei, mas não é a força da lei, é para além da lei, é o inferno além da lei, né? E é exatamente isso que eles fizeram ali. A gente tem um vídeo no Telescópio, né, nosso quadro aqui no Meteoro, que fala sobre esse legado da espionagem aí do governo Bolsonaro para o Brasil, né, esses contratos, outros softwares e sistemas aí que foram contratados e como isso ainda representa um problema para a gente. Porque isso foi entranhado nos nossos sistemas e os acessos aí são complicadíssimos, assim, a forma como a gente tem lidado com isso. E não é para dizer, veja, o governo Lula está errando nisso também. Houve uma destruição mesmo dos sistemas de inteligência e uma corrupção dos sistemas de inteligência. Sim. E a gente precisa olhar para isso aí, porque isso ainda está ali e num eventual retorno da extrema-direita, e a gente não tá isento, não está protegido disso. Essa ferramenta está prontinha para atirar em todo mundo. Prontinho. É o que eu tô falando, inclusive, assim, eu acho que o nosso trabalho acaba sendo já foi importante na época da pandemia, na época da eleição do Lula, e ele segue cada vez mais fundamental, porque assim, se os caras voltarem, vocês estão vendo o que o Trump tá fazendo nos Estados Unidos. Eles vão fazer piorado aqui. Exatamente. Então a gente tem um risco aí bem sério que tá desenhado, né? Tá desenhado aí. O caminho do ramagem, assim, é interessante. E isso me levanta essa questão mesmo que você levantou, Pedro, né? Por que o ramagem está sendo tão protegido? O que será que ele sabe, né? E é tudo sobre isso, né? Você vê quando dizem as listas de nomes ali de pessoas espionadas, às vezes você fala, pô, mas tem gente da direita aí, tem, né? Essa galera toda. É porque a espionagem, ela é, entre milhões de aspas, democrática. Aos inimigos você quer coisas que possam prejudicá-las. Aos amigos também, entre aspas, você quer informações que mantenham eles como amigos, né? Para ter certeza de que ninguém vai sair dali, e se sair você já tem ali o seu dossiê bomba preparado, né? Então é uma forma de manter assim a coesão da área, né? Então você espere uma fidelidade canina de quem tem esqueleto no armário, sabe? Eu vou falar de um episódio, tá? E eu não vou falar de teoria da conspiração, eu vou falar do que os envolvidos disseram, tá? Vocês lembram aquele episódio que a Joyce apareceu toda espancada em Brasília? Vocês lembram o que ela falou na época? Que ela teria, pelo menos foi o que foi dito pra polícia, que ela teria caído da própria altura. Eu vi entrevistas dela recente dizendo que ela sabe que teve uma pessoa que foi colocada lá e que ela executou o serviço. Eu acho que essas coisas não são acidentais. Tá? É esse tipo de gente que a gente tá... E nisso, gente, a gente fez muita piada aqui no plantão e tal, mas assim, a gente tá falando de uma estrutura muito perigosa, sabe? Eu fui ameaçado de morte, eu fui ultraprocessado no governo Bolsonaro e eu tive que mudar de cidade. Porque eu não sou besta. Então é isso. Sobre isso. É isso aí. E aí, o pessoal com super bom humor a gente terminou. Tá super... Não, o pessoal tá dizendo que é medo de meterem um PC Farias no ramagem, né? Porque tem isso também. Tem isso. Não sei, me fez ter essa leitura da centralidade do ramagem enquanto peça e, né? Que vale a pena. Tudo bem que a coisa toda de mover ali uma engrenagem para proteger o ramagem, ela também serviria para proteger o Bolsonaro, né? Mas ainda assim, me chamou a atenção o empenho, assim, salvaguardar alguma coisa do ramagem. Eu falei, por quê? O que o ramagem tem aí no cofre? Muitas coisas. Quem é o ramagem na fila do pão aí? Quem é? Talvez seja o primeiro da fila. Talvez seja o primeiro da fila. Vamos dar uma olhadinha com carinho no ramagem aí, Xandão. Vamos lá.
Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, doutora Ana. É isso aí, gente. Chat, voltamos em instantes. Sem mais notícias de deixar a gente deprê, mas é só porque acabou o plantão. Amanhã a gente volta para mais notícias para dar deprê. Para mais más notícias. Um abraço. Para mais más notícias. Coragem.